Meus queridos, a paz do Senhor para todos, essa é a minha, a sua, a nossa Escola Bíblica Dominical. Uma vez mais, estamos aqui reunidos na bendita, maravilhosa e preciosa presença do nosso querido e bondoso Deus, para juntos louvarmos, adorarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Já estamos chegando ao finalzinho de mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, já na nossa lição de número 12. Edição comemorativa, edição especial, volto sempre a repetir, essa lição que foi comentada pelo saudoso pastor Eurico Bergstein, nosso saudoso missionário Eurico Bergstein, que nos deixou um grande e inestimável, inigualável legado. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos alunos assíduos da nossa EBD. Que Deus possa continuar abençoando grandemente a sua vida, tá ok? Nós estamos na lição de número 12 e hoje também é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Diga-se de passagem, a Escola Bíblica Dominical é o maior curso de teologia que nós podemos ter. É o maior e inigualável curso de teologia que nós podemos ter. Então, nós estamos na nossa lição que traz como tema Esdras e Neemias combatem o casamento misto. A nossa verdade, o nosso texto áureo encontra-se em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 14, que diz assim: não vos prendeis a julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem o justo com o justo? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, verdade prática. O lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observado as orientações divinas na sua formação. Inquestionavelmente, indubitavelmente, o casamento foi instituído por Deus, estabelecido, promulgado, e o próprio Deus, ele celebrou o primeiro casamento quando trouxe Eva a Adão. E, sem sombra de dúvida, o casamento é uma bênção. Casamento é uma bênção. A família é a célula máter que compõe a sociedade. Sociedade diluída vem exatamente por lares diluídos, fragmentados e lares enfraquecidos. Todavia, vale lembrar que todo casamento ele deve estar fundamentado nos princípios divinos. Um casamento, para ser um casamento feliz, harmonioso, estável, equilibrado e possibilitar a bênção para não só os cônjuges, mas para a prole e toda a sociedade que, de alguma forma, é composta, de alguma forma não totalmente composta pela família, precisa estar fundamentado na palavra de Deus. Então nós temos aqui algumas orientações. E hoje o que nós estaremos abordando aqui é exatamente sobre essa questão do casamento misto. Então vamos tentar entender o que seria isso, então, de casamento misto. Então vamos lá, a nossa leitura diária. O casamento é uma instituição divina, conforme Gênesis 2, 18 a 24. Deus reprova o casamento misto, conforme Êxodo 34, 10. A tragédia de um casamento misto, conforme Juízes 14, 1 a 16. Um casamento aprovado por Deus, conforme Gênesis 24 e versículo 38. O amor, a base do casamento, conforme Colossenses 3, 19. E a proteção no lar, segundo Êxodo capítulo 17. A nossa leitura bíblica em classe, e eu gostaria de convidar você para que abra a sua Bíblia. Eu aguardo você abrir a sua Bíblia. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de dizer para você que a nossa leitura bíblica se encontra em Esdras capítulo 9, versículos 1 ao 4, Neemias capítulo 13, versículos 23 ao 26, 9 e 38, 10, versículos 1, 29 e 30. Então está aí a nossa leitura diária, que, diga-se de passagem, vale a pena nós estarmos meditando, refletindo, estudando a palavra de Deus, até porque a palavra de Deus ela é a nossa bússola, é o nosso GPS, é o nosso
manual de fé e prática cristã. Nós sempre nos fundamentamos na palavra de Deus. E quando nós estamos fundamentados na palavra de Deus, inquestionavelmente, a nossa vida, ela sempre encontrará um rumo correto. A introdução da nossa lição diz o seguinte: nessa lição nós estaremos estudando o grave problema do casamento entre judeu e mulheres pagãs. Veremos a enérgica ação de Esdras e Neemias para solucionar esse problema. E também o que a palavra de Deus nos diz sobre o assunto. Na lei de Deus aparece uma ordem: não façais concerto com os moradores da terra, nem tomes das tuas filhas para os teus filhos. Queridos, vale aqui nos reportarmos ao capítulo 12 do livro do Gênesis. Quando Deus chega para Abraão, ainda morando em Ur dos Caldeus, Deus chega para Abraão e lhe faz um chamado. O nome de Abraão ainda era Abrão. E Deus chega para Abrão e diz: Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que te mostrarei. Abraão, prontamente, ao ouvir a voz do Senhor, ele saiu. Ele saiu obedecendo a voz do Senhor. Logo, nós percebemos que Deus, quando convida Abraão a sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, ele deveria sair de todos os modos vívides daquele lugar. Ele deveria abdicar, ter uma ruptura total e plena de todos os costumes, hábitos e religião daquela época. Até porque o que era mais adorado e venerado ali em Ur dos Caldeus era Marduk. Era o deus, que era um dos deuses mais idolatrados, e a família de Abraão, eles adoravam o deus Marduk, dentre outras divindades mais. E Deus chega para Abraão, até porque quando Deus chama, e Deus como um santo que é, e ele tem propósito, e quando nós estamos dispostos a aceitar o desígnio e o propósito de Deus, Abraão, ele obedeceu, ele abriu mão de tudo. Através de Abraão, Deus ia construir uma nação, um povo, e desse povo, dessa nação, por conseguinte, cumprir Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando o próprio Deus, ele disse: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça de Satanás. Então Deus, ele tem um plano. E o plano de Deus, ele é perfeito. Abraão sai, ele obedece, e através de Abraão se forma uma grande nação. Só que havia algumas regras a serem cumpridas. Havia alguns preceitos a serem cumpridos. Abraão aceitou, Deus estabeleceu leis, propósitos. Deus colocou diante de Abraão e diante do povo da nação hebreia alguns mandamentos que deveriam ser obedecidos. E um dos grandes mandamentos que deveria ser obedecido está aqui, que era exatamente essa questão do casamento, o casamento não com mulheres que não fossem judias, ou vice-versa, para que não houvesse uma mistura. O casamento misto aqui logo se dá a ideia de mistura. E Deus, ele não aceitava de hipótese alguma essa mistura. Até porque, queridos, olha aqui no primeiro tópico da nossa lição, Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto, a ira e a reação de Esdras. Quando Esdras tomou conhecimento que não só o povo no geral, mas até os sacerdotes, os líderes do povo, tomou mulheres que não eram judias, das cananeias, das fenícias, e outras mulheres mais, e casaram com essas mulheres, e por conseguinte, teve filho com essas mulheres, e durante um período, pasmem os senhores e senhoras, todos aqueles que estão me ouvindo neste momento, em 8 meses aproximadamente, até mesmo a língua, 8 meses, 8 anos, até a língua, que é uma língua forte, a língua hebreia, houve mudança. Os hábitos foram mudados. Porque esse casamento não era só uma união de
Não era só uma união física, uma união marital, maritalmente falando. Era uma união que trazia também a religião, que trazia os costumes, que trazia os hábitos, que trazia as práticas. E quando Deus chama Abraão, faz-lhe promessa, Abraão aceita, e esse povo aqui é formado, há um código de ética pelo qual deveria ser seguido, porque havia um plano, havia um projeto, e a proibição de Deus aqui não era uma excludência. Entenda bem, porque de repente alguém pode ler ou estar ouvindo essa ministração e dizer, Deus é excludente, Deus é preconceituoso, é por isso que o povo judeu é um povo excludente e preconceituoso. Não! O objetivo aqui era exatamente preservar a identidade do povo de Deus. Até porque, quando os judeus casaram com essas mulheres aqui, das quais Esdras, quando tomou conhecimento, e Neemias também, Esdras, ele cai de joelho, ele arranca cabelo da sua cabeça, ele arranca a sua barba, ele fica indignado, ele chora, ele se curva, ele pranteia, e o pranto, e aquela indignação, aquele protesto do sacerdote, faz com que o povo, eles parem, eles pensem, e eles voltem atrás, porque havia uma lei. Lei é para ser cumprida. Havia uma lei pela qual eles deveriam obedecer, que era exatamente a isenção do casamento misto. Um casamento que não era de forma alguma legislado por Deus. Não havia uma aprovação divina. Tanto é que a palavra do Senhor nos diz que houve um resultado, porque o povo ao ver o clamor de Neemias, de Esdras, eles abriram mão dessas mulheres. Aí houve uma ruptura, houve uma cisão, houve uma separação. Não é que Deus aqui está fazendo apologia a divórcio, a separação, porque tem algumas pessoas que muitas vezes procura alguns pretextos no sentido de fundamentar os seus erros. A palavra de Deus não dá margem alguma para a gente fundamentar nenhum tipo de erro e de equívoco, não. Porque muitas vezes não, quase sempre nós temos por tendência querer fundamentar nossos erros. Aqui não há nenhum precedente, não abre-se nenhum precedente para divórcio, para separação. Não, a questão aqui era uma questão de que eles haviam quebrado a lei de Deus, eles estavam se pervertendo, perderam até mesmo a língua. O hebraico estava já sendo perdido. Eles estavam agora adorando os deuses da terra. Não estavam adorando o único Deus. Aí, eles, quando abrem mão, e precisavam abrir mão das suas mulheres, dos seus filhos, aí sim, a ira de Deus se aplaca. Porque, queridos, nós precisamos entender que todo arrependimento, de fato, ele abre mão. Todo arrependimento tem uma ruptura. Todo arrependimento vai ter uma ruptura. Se não, vejam quantas vezes a gente ouve pessoas dizendo, mas eu não consigo abrir mão disso, eu não consigo abrir mão daquilo. Ora, se eu não consigo abrir mão de algo que está me prejudicando, que está comprometendo a minha comunhão com Deus, por conseguinte, eu não estou arrependido. Por que os judeus não deviam se casar com pagãs? Deus havia proibido o casamento misto desde o livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 2 ao 4, Êxodo 34, Josué 23. Então, havia todo um estabelecimento da parte de Deus, eles estavam muito conscientes. A história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. Se não, vejam, nós temos um exemplo, dois exemplos que eu gostaria de chamar-lhes a atenção. Salomão, o filho de Davi, o sábio Salomão, pelo fato
dele se envolver com mulheres pagãs, a palavra do Senhor diz que as mulheres lhe perverteram o coração. No finalzinho da vida de Salomão, ele estava queimando incenso aos deuses pagãos das suas mulheres. Ora, este era o perigo que Deus estava advertindo o seu povo. Vocês não podem. Porque, volto a repetir, não é apenas uma união marital. Não é apenas envolvimento de corpos. É uma questão que envolve cultura, envolve hábitos. Um dia eu ouvi uma expressão, deixa eu abrir um parêntese para dizer aqui para você, não se junte a alguém que não ame o teu Deus. Vou repetir, nunca se ajunte a alguém que não ame o teu Deus. Porque aquela pessoa que não ama o teu Deus, obviamente não vai servir o teu Deus. E aí vai haver atrito. A Bíblia diz que não há união. A Bíblia diz, poderão andar dois juntos se não estiver de acordo. Salomão, o seu coração foi pervertido. Sansão, de igual forma. Sansão, ele se apaixonou por uma mulher da qual lhe trouxe vários prejuízos, várias dores de cabeça. Um outro exemplo muito típico, e esse exemplo todos nós conhecemos muito bem, foi exatamente quando do casamento de Acabe com Jezabel, aquela rainha fenícia. A mulher era tão má que ela adorava a Baal, a Zera, o Azerá, tantas outras divindades, e ela perverteu o coração não só de Acabe, mas ela perverteu o coração de toda a nação. Ela colocou toda a nação contra Deus, contra os princípios de Deus. Ela mandou matar os profetas do Senhor. Ela mandou exterminar os profetas do Senhor. Até o próprio Elias, ela quis matar. Então, daí a necessidade dessa prudência, dessa vigilância e a advertência de Deus não era uma questão de excludência. Deus nunca foi excludente nem preconceituoso, muito pelo contrário, de tal forma que eu abro um parêntese para dizer para todos, em alto e bom som, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Todos, indistintamente. Indistintamente. Todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, a questão aqui era uma questão de preservação. Era uma questão de que Deus sabia muito bem de que se o povo misturasse, por conseguinte, haveria atrito. Haveria, como houve. Todas as vezes que o povo se misturou, até porque Deus nos escolheu como um povo seu, separado. Deus, ele vai levar para si um povo zeloso, especial e de boas obras. Eu não posso, a Bíblia nos diz, Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que foi assado de um lado e do outro lado está cru. Essa coisa de mistura, de estar um pé lá, outro cá, e achar que tudo é comum. Ei, por favor, olha aqui o que aconteceu, essa questão do casamento misto. A sobrevivência do povo judeu, existe judeus até os dias de hoje, porque embora espalhado por quase todos os países do mundo, conforme Lucas 21, 24, não se misturaram com os povos. Em decorrência desse aprendizado aqui, na época de Neemias, de Esdras, eles foram aprendendo e ao longo do tempo você vai perceber, escute bem quem estuda a Bíblia e história de Israel, vai perceber que a preservação do povo judeu, o povo de Israel, é um grande milagre.
Se não, vejam, durante a primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra dos 6 Dias, judeus perseguidos na Polônia, na Tchecoslováquia, judeus que foram dizimados somente durante a Segunda Guerra Mundial pelas tropas de Adolf Hitler, que conseguiu matar mais de 6 milhões de judeus nas câmaras de gases. Judeus que foram mortos, espalhados por toda a face da terra, mas mesmo não obstante todas essas perseguições atrozes, ferrenhas e contumazes que se abateram ao povo judeu, mas ainda hoje a nação de Israel, mesmo não obstante ser um país muito pequeno, praticamente do tamanho do estado de Sergipe, o menor estado da nossa federação, é uma superpotência. Mas por quê? Eles não se diluíram mais. O casamento misto acabaria. O casamento misto se dissolveria a nação e eles perderiam totalmente a sua identidade. Então, daí, queridos, o porquê essa preocupação de Neemias, de Esdras, uma palavra final sobre o casamento dos crentes. A maior bênção que nós temos é o casamento, indiscutivelmente. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, e a Bíblia nos diz que Deus os uniu. E viu Deus que era muito bom. E Deus disse: crescer, multiplicai. Deus deu a sua bênção. O casamento glorifica a Deus. E nada melhor do que esperar. Nada melhor do que nós nos unirmos a alguém que identifique conosco. E vale aqui dar uma pincelada sobre isso, vale a pena esperar. Eu sou casado por misericórdia e bondade de Deus há quase 29 anos, e um conselho que eu tenho é: espere, ore, busque a Deus. O casamento é bom. O casamento, se não fosse bom, Deus não o faria, por mais que hoje, infelizmente, o casamento tem sido atacado de forma muito brutal. A família tradicional tem sido atacada de forma brutal. Os valores da palavra de Deus estão sendo quebrados. As pessoas estão relativizando tudo. Porém, o casamento é uma bênção. Agora, nós precisamos estar o quê? Fundamentados na palavra de Deus e esperarmos sempre do Senhor, porque quando nós esperamos do Senhor, tudo vai dar certo. Finalizo no 5º tópico, que é: espere em Deus. Findando esse estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara neste apelo, espere em Deus. Jovem, o seu desejo de ter um lar, experimentar as riquezas do amor de um companheiro, de uma companheira, é natural. Lembra-te de que Deus ouve a oração. Quando Eliseu orou, pedindo a Deus que mostrasse quem seria a sua noiva, quando Eliezer, quando Eliezer orou, pedindo a Deus que mostrasse quem seria a noiva para Isaac, ele recebeu uma gloriosa resposta. Vocês se lembram desse episódio? Quando Abraão chama o seu servo mais velho, o servo mais fiel da sua casa, Eliezer vai buscar Rebeca para Isaac. Mas ele faz algumas provas, ele pede uma direção a Deus. E, de fato, a prova que ele fez foi uma prova que, tipo assim, só Deus mesmo. Porque a prova dele foi: olha, a garota, a moça, que trouxe água para mim e para os meus camelos, essa será a esposa do filho do meu Senhor. Queridos, olha aqui para mim, fala sério. Quantos camelos deveriam ter ali? Talvez 5, tá? Hipoteticamente 5. Tá, 6 camelos. Não, tá, tudo bem, 10 camelos. Agora, saciar 10 camelos, haja água. Cada camelo bebe em média 50 litros de água.
e ainda água para Eliezer e os que estavam com Eliezer. Aquela garota, Rebeca, aquela jovem, ela trouxe água, supriu os servos, Eliezer e os camelos todos. Ei, espere em Deus, tá? Beleza é relativa, mas passa. Que Deus nos ajude e que nós possamos, de fato, estarmos sempre orientados e dirigidos pela soberana palavra do Senhor. Deus abençoe a tua vida. Até uma próxima. Espero que nesta manhã Deus tenha nos falado grande e poderosamente. Na semana que vem estaremos aqui fechando a nossa EBD desse trimestre todo especial, lições riquíssimas e maravilhosas. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. E antes mesmo de tomar uma decisão, Deus, me oriente, me guie. Olha, Senhor, Deus ainda responde, Deus ainda fala, Deus é o mesmo, Ele não mudou. Deus abençoe a sua vida. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Em o nome de Jesus, eu quero te convidar a fazer uma oração, tudo bem? Querido Deus e maravilhoso Pai, neste momento quero pedir a tua bênção para todos os ouvintes da EBD, todos aqueles que estão sempre procurando aprender um pouco mais da tua bendita e preciosa palavra. Que nesta manhã, meu Deus, possamos ter sido de alguma forma alcançados por tua palavra, em o nome de Jesus. Amém, Senhor.